O Egito Antigo não era apenas um lugar de pirâmides e faraós, mas também de uma rica e complexa mitologia cheia de deuses com formas e poderes fascinantes. Já imaginou como eles influenciavam a vida diária dos egípcios? Venha conhecer essas divindades, suas histórias e seu impacto na história da humanidade. O Egito Antigo era um dos centros religiosos mais vibrantes do mundo antigo, e sua mitologia é uma das mais complexas e fascinantes já conhecidas. Os deuses egípcios desempenhavam um papel central na vida dos egípcios, influenciando desde decisões políticas até os rituais mais simples do dia a dia. A religião egípcia era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Esses deuses eram associados a aspectos específicos da natureza e da vida humana, como o sol, o Nilo, a fertilidade e até a morte. Cada divindade tinha seu próprio conjunto de mitos, atributos e templos dedicados. Um dos deuses mais importantes era Ra, o deus do sol. Ele era considerado o criador do mundo e o responsável por trazer luz e vida a todos os seres. Durante o dia, acreditava-se que ele navegava pelo céu em sua barca solar. À noite, descia ao submundo para lutar contra a serpente Apófis. Outro deus central era Osíris, que governava o submundo e era associado à morte e à ressurreição. Segundo a mitologia, Osíris foi morto e desmembrado por seu irmão Sete, mas sua esposa, Ísis, conseguiu ressuscitá-lo temporariamente para conceber seu filho, Horus. Esse mito representava o ciclo da vida e da regeneração. Horus, por sua vez, era o deus do céu e da realeza. Representado com a cabeça de um falcão, ele simbolizava a justiça e a proteção. Os faraós egípcios eram vistos como a encarnação de Horus na terra, estabelecendo uma ligação direta entre o divino e o governo. Ísis, a esposa de Osíris, era uma das deusas mais populares e veneradas. Associada ao amor, à magia e à maternidade, ela desempenhava um papel fundamental em muitos mitos egípcios e era adorada até fora do Egito. Anubis, o deus com cabeça de chacal, era o guardião dos mortos e responsável pelo processo de mumificação. Ele guiava as almas no submundo e presidia o julgamento das almas, onde o coração do falecido era pesado contra a pena da verdade, representada pela deusa Maat. Maat era a personificação da ordem, justiça e verdade. Seu conceito era central para a religião egípcia, pois os egípcios acreditavam que viver de acordo com Maat garantia equilíbrio e harmonia no universo. Sete, o deus do caos e da destruição, era uma figura ambígua. Embora fosse o antagonista em muitas histórias, ele também tinha um papel importante como protetor das barcas solares contra as forças do caos durante a noite. Tote, o deus da sabedoria e da escrita, era representado como um homem com cabeça de íbis ou como um babuíno. Ele era associado à escrita hieroglífica e ao conhecimento, sendo visto como o mediador em disputas entre os deuses. Outro deus popular era Hathor, deusa do amor, da música e da dança. Ela era frequentemente representada como uma vaca ou uma mulher com chifres de vaca e um disco solar entre eles. Os deuses egípcios também tinham associações regionais. Por exemplo, Amon, um deus local de Tebas, tornou-se uma divindade nacional e foi sincretizado com Ra, formando Amon-Ra, uma das divindades mais poderosas do panteão. A religião egípcia era profundamente enraizada na vida cotidiana. Cada casa tinha seus próprios rituais e oferendas para os deuses protetores, enquanto os templos eram centros de culto e administração. Com o passar dos séculos, a religião egípcia influenciou diversas culturas. O culto a Ísis, por exemplo, foi adotado por gregos e romanos, espalhando-se pelo Mediterrâneo. A religião egípcia começou a declinar com a chegada de influências estrangeiras, como o helenismo e, posteriormente, o cristianismo. Por volta do século IV d.C., o cristianismo havia se tornado dominante, e os antigos deuses egípcios foram abandonados. Os deuses egípcios ainda despertam fascínio hoje.
Suas histórias estão preservadas em textos como o Livro dos Mortos e em milhares de inscrições em templos, túmulos e monumentos. As descobertas arqueológicas continuam a revelar mais sobre como esses deuses eram venerados. Artefatos, estátuas e textos ajudam a construir uma imagem mais completa do papel da religião na vida dos antigos egípcios. Os mitos egípcios não eram apenas histórias, eles eram guias para entender o mundo e para viver de acordo com os princípios divinos. Mesmo séculos após o fim da religião egípcia, seus deuses permanecem vivos na imaginação popular, inspirando livros, filmes e estudos acadêmicos. A rica mitologia do Egito Antigo é um lembrete poderoso de como as crenças moldam a cultura e a história. Gostou de aprender sobre os deuses do Egito? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Ajude-nos a continuar trazendo mais curiosidades e histórias incríveis sobre as religiões e culturas do mundo antigo. Compartilhe com amigos que também amam história.